Boa noite, me chamo Bárbara e hoje eu vou explicar um pouco sobre o capítulo 6, a classificação periódica dos elementos. A classificação periódica moderna é a mais completa que a tabela de Mendeleev, pois inclui elementos químicos não conhecidos naquela época, que é o caso da família dos gases nobre ou raro, hélio, neônio, agrônio, tritônio, xenônio e o radônio, que hoje formam uma coluna especial na classificação moderna. Além disso, a classificação moderna apresenta os elementos químicos dispostos em ordem crescente de números atômicos. Os elementos químicos da tabela periódica são classificados em 5 grandes grupos: metais, ametais ou não metais, os semimetais, gases nobres ou raros e o hidrogênio. Como vemos aqui na tabela periódica, os metais são identificados na cor amarela, corresponde à maior parte dos elementos. Já os não metais ou ametais são identificados na cor roxa. Os nomes metais e não metais são para mostrar que um é completamente diferente do outro. Os semimetais são identificados na cor rosa, apresentam propriedade intermediária às dos metais e não metais. Já os gases nobres são identificados na cor azul e são elementos naturalmente estáveis. Por isso, são encontrados livremente na forma de uma substância simples ou monoatômica. E por último, o hidrogênio, que é encontrado na cor verde. Este é um elemento sui generis. Agora eu vou falar sobre o nome dos elementos químicos, que é conhecido desde a antiguidade e foram dados arbitrariamente a vários de uma língua para outra. Como podemos ver aqui, o ferro, que foi passado para a língua inglesa e também para a Alemanha. O cobre, que foi passado para a língua inglesa e também para o italiano, e o enxofre, que foi passado para a língua inglesa e para o francês, e o chumbo, que foi passado para a língua inglesa e por espanhol. A partir do século XVIII, acentuou-se a frequência das descobertas de novos elementos químicos. O próprio cientista que produzia os novos elementos lhe dava um nome. Em geral, esse nome lembrava uma propriedade dos elementos ou região de onde os elementos eram descobertos. Como vemos aqui embaixo alguns exemplos: magnésio, a ilusão magnésia, região da Grécia; bromo, mau cheiro; rubídio, cor vermelho escuro; hélio, descoberto a partir do espectro da luz solar; e polônio, terra natal de Marie Curie. Ligações iônicas. A ligações iônicas ocorre em geral entre os átomos de metais com os átomos de não metais. Os átomos dos metais possuem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada e têm forte tendência a perdê-los. Já os átomos de não metais possuem 5, 6 ou 7 elétrons na última camada e têm acentuada tendência a receber mais de 3, 2 ou 1 elétron, e assim completar-se octetos eletrônicos. Agora eu vou passar para o capítulo 7, ligações químicas. Nesse capítulo, vou falar sobre ligações covalentes e ligações metálicas. A ligação covalente é a união entre átomos estabelecido pelo compartilhamento de pares de elétrons e é muito comum em composto químico. Como podemos ver aqui, alguns exemplos de onde essas ligações são encontradas, tanto em gases, na água, em composto, formadores de seres vivos e em produtos com plástico. Agora eu vou falar sobre a substância simples Cl2. Note que para simplificar as fórmulas, costuma-se indicar apenas os elétrons da última camada dos átomos. Isso é de suas camadas de valência. E é importante então observar que na molécula final, Cl-Cl, há um par de elétrons compartilhado pelos 2 átomos de cloro. Esse par de elétrons representa uma ligação covalente normal. Ainda observamos os elétrons da última camada, que não participam dos pares eletrônicos compartilhados, são chamados elétrons não ligantes, ou pares eletrônicos isolados. Também vou falar sobre a substância simples oxigênio O2. Nesse caso, cada átomo de oxigênio tem apenas 6 elétrons na camada de valência.
Os dois átomos se unem compartilhando dois pares eletrônicos de modo que cada átomo exerce atração eletrostática sobre 8 elétrons, formando assim uma ligação dupla entre os átomos, que é indicada por traço na representação de O2-O. Por último, agora eu vou falar sobre a substância simples nitrogênio N2. Cada átomo de nitrogênio tem apenas 5 elétrons na camada periférica. Ele se une compartilhando 3 pares eletrônicos, formando assim uma ligação tríplica entre os átomos que é indicado pelo 3 traço, na representação de N, 3 traço, N. Agora vamos ver um pouco sobre as ligações metálicas. A ligação metálica é uma ligação química de átomos caracterizado normalmente por um subnível eletrônico completo e um incompleto, pelo qual os elétrons fluem livremente através de uma estrutura cristalina definida em relações às condições normais de uma temperatura e pressão. A ligação metálica confere à substância um alto ponto de fusão e vaporização e apresenta uma densidade superior a outras ligações químicas. Teoria da nuvem eletrônica, ou teoria do mar de elétrons. Na ligação metálica, ocorre a liberação de elétrons que formam cátions, íons de carga positiva, e são chamados de elétrons livres. Em outras palavras, os elétrons mais externos, uma vez estão mais distantes do núcleo de átomo, movimentando-se livremente, formando uma nuvem ou um mar de elétrons. Como podemos ver aqui um exemplo, essa bola com mais dentro se chama cátion e essas bolas soltas se chama elétrons livres. E vemos aqui embaixo uma bola sem o mais que se chama átomo neutro. Agora eu vou passar para a parte das propriedades dos metais. Como vemos aqui embaixo, temos 7 propriedades. Brilho metálico. Os metais, quando polidos, refletem a luz como se fosse espelho, o que permite o seu uso em decoração de edifício, loja, entre outros. Agora vamos falar sobre a condutividade térmica e elétrica elevadas. Os metais, em geral, são bons condutores de calor e eletricidade. Isso é devido ao elétron livre que existe na ligação metálica. A condução do calor é importante, por exemplo, em operações que requerem aquecimento, como o preparo de alimentos em panela ou geração de vapor de água. Em caldeiras industriais, a condução de eletricidade é fundamental no fio elétrico usado em residências, escritório e indústria. Densidade elevada. Os metais são em geral tensos. Isso resulta das estruturas compactadas e está de acordo com a variação das densidades absolutas e nos estudos das propriedades periódicas dos elementos químicos. Pontos de fusão e de ebulição elevada. Os metais, em qual fundem e fervem uma temperatura elevada, e isso só acontece porque a ligação metálica é muito forte e segura os átomos unidos com muita intensidade. E isso é muito importante na construção de cadeira, tacho e reatores industriais. Resistência à atração. Os metais resistem bastante à força, que quando aplicada tendem a alongar uma barra ou um fio metálico. Essa propriedade é também uma consequência da força com que a ligação metálica mantém os átomos unidos. Uma aplicação importante da resistência à atração é a aplicação dos metais em cabo de elevadores ou de versículo superior. Maleabilidade é a propriedade que os metais apresentam de se deixarem reduzir a chapas e lâminas bastante finas, ou que conseguem martelando o metal aquecido, ou então passando o metal aquecido entre cilindros laminadores. Isso só é possível porque os átomos do metal podem escorregar uns sobre os outros. Por último, para encerrar esse assunto, eu vou falar sobre ductilidade.
é a propriedade que os metais apresentam de se deixarem transformar um fio ou que consegue puxando o metal aquecido através de furos cada vez menores. Os fios produzidos de maior ou menor diâmetro são muito usados na construção, em concreto ou com fio elétrico. Muito obrigado por você assistir até aqui e eu espero que você goste da aula de hoje.